Olá, tudo bem, meninas? Como todas estão hoje? Hoje eu vim gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre como foi a minha punção, como foi a minha estimulação ovariana, enfim, detalhes aí sobre o assunto que eu sei que gera muita curiosidade em todas vocês, tá? Então vamos lá. Eu fiz a punção 2 vezes, né? Eu fiz 2 processos, tá? Uma coisa que eu já quero falar assim, de cara, que eu vou colocar já como título aqui no meu vídeo, é a questão de ter sido punções em meses seguintes, tá? Então, eu fiz uma no mês, minha menstruação desceu e a gente já começou um segundo preparo para uma outra punção, tá? Porque quando eu fui fazer, eu tinha muita dúvida, eu queria muito saber, meninas, que teve essa experiência de ter feito em meses seguidos, e eu simplesmente não achava nada, não achei nada falando. Pode até ser que algumas tenha feito, mas não deixou claro nos vídeos e tudo mais. Então, eu quero deixar muito claro que no meu caso foram em meses seguintes, tá? Então, vamos lá. A primeira que eu fiz, eu tive 46 óvulos, tá? Pois é, minha gente, 46 óvulos, folículos. Então, foi assim. As duas foram com o mesmo preparo que eu vou falar agora, tá? Em referente à remedicação e tudo mais. Mas lá no finalzinho do vídeo eu explico por que foram duas e enfim, tudo mais. Então, assim, ó, minha menstruação desceu. No dia seguinte que a minha menstruação desceu, eu comecei a tomar medicação, tá? Então, eu tomei 2 comprimidos de Indux e 1 comprimido de letrozol por dia, tá? Tomava ali os 3 comprimidos todos os dias. E à noite, isso era de manhã, à noite eu tomava um AS para ajudar o meu ovário a não inchar tanto, tá? Então, 3 comprimidos por dia. Eu tomei isso por 8 dias, tá? Aí no 8º dia ali do ciclo, que era o meu 9º dia, que eu comecei no segundo, eu fui até a minha médica para ela fazer uma transvaginal e ver como é que estava. E aí ela viu que tinha bastante folículo, que já estava quase pronto ali para eu ovular, tá? E ela me receitou, ela no dia seguinte, às 10 horas da noite, tinha que ser em ponto, tá? Eu tomei 2 injeções. O que é essas injeções, gente? O nosso corpo, ele recebe um hormônio, né, natural nosso, que ele entende que chegou a hora de ovular, né? Então, uma vez que seria uma punção e teria que estar ali quase para ovular, quando eles retirassem esses folículos, eu tomei essa injeção com esse hormônio, que seria o hormônio da ovulação, tá? Gente, eu não vou saber falar exatamente o nome das 2 injeções. Uma eu sei que era a Chorimon e a outra eu não lembro direito. Depois eu deixo aqui na descrição do vídeo para falar para vocês. Mas são tudo que são medicações que o seu médico te passa, enfim, tá? Então foram 2 injeções, eu tinha que tomar 10 horas da noite em ponto. Foi do dia seguinte que eu fui até a minha médica. Então, foi às 10 horas do 10º dia do ciclo e o 9º dia que eu estava no processo de punção, tá? Tomei essa injeção, foi bem tranquilo, não dói nada a injeção, é bem de boa mesmo, tá? E aí, às 10 horas da manhã, não do dia seguinte, do outro dia, que daria 36 horas que a gente tinha tomado essa injeção, estava marcada a minha punção na clínica, tá? Então, estava eu lá, fiz todo o preparo, assim, é bem super tranquilo lá na clínica. Na verdade, você tem uma sedação, parece aquela sedação da endoscopia, sabe? Então, você dorme, você não vê nada. Isso, nossa, pra mim eu achei até bom, porque eu já estava muito ansiosa pra ficar vendo todo o processo lá na hora também, né? Então, eu tomei, né, eles me sedaram, e aí você dorme. Quando eu acordei com a notícia que eu tinha 46 óvulos, minha gente. Pois é, 46 óvulos, acreditem se quiser.
Porém, esses óvulos não eram meus, tá? Eu sei que aí muita gente vai falar, mas 46 óvulos, precisou fazer a segunda? Esses óvulos não eram meus, gente. Eu fui doadora, mas depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso também, tá? Então, eu fui, respondi super bem a medicação, foi bem tranquilo, tá? E aí, eu acordei ali daquela sedação inicial, né? E elas vieram e me falaram que eu tinha tido 46 óvulos. Fiquei super feliz, né? Enfim. E aí, fui pra casa, assim, andando devagarzinho, com um pouquinho de dor ali, como se fosse uma cólica, tá? E se passaram 2 dias. No dia seguinte, na verdade, eu fiquei super bem, gente. Não tive dor. Nossa, tava assim, ó, tranquilona. Porém, no segundo dia, depois da punção... Ai, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Que dor que eu senti. Foi uma dor muito grande, sabe? Foi bem difícil. Nossa, foi terrível, na verdade, tá, gente? Foi terrível. Nossa, foi uma sensação, eu falo, de quase morte. Eu estava sozinha em casa, meu marido estava trabalhando, né? Eu peguei uns dias, na verdade, peguei 10 dias de atestado dessa vez, porque eu tive muitos óvulos. Então, eu corria risco de ter hiperestimulação, né? E aí, depois de 2 dias, eu estava em casa sozinha e começou a me dar uma dor muito forte, meu intestino ficou preso. E aí, nossa, minha pressão caiu, uma dor assim que eu nunca tive igual, eu tive uma sensação do desmaio, enfim, foi bem difícil, tá? Foi bem difícil de verdade, tá? E aí, depois de uns 5 dias, 6 dias, eu já tava bem recuperada, tava bem novamente, tá? E aí, esperamos a menstruação vir para começar esse segundo ciclo da punção, que aí realmente seria o meu ciclo, seria os meus óvulos, tá? Entre a minha punção, né, no dia que foi realmente feita, até a minha menstruação vir, demorou 10 dias, tá, gente? Muita gente tem essa dúvida, então demorou 10 dias entre a punção e a menstruação, tá? Então, menstruei, fui na minha médica fez um transvaginal, viu que meus ovários já tinham desinchado, já estavam bonitinhos, já era possível fazer novamente uma segunda punção em seguida, né? E aí, assim fizemos. Medicamento, os mesmos da primeira vez, as mesmas dosagens, tudo igualzinho. A única diferença, quando eu voltei lá na minha médica no 8º dia, ela viu que os meus folículos não estavam ainda tão grandes. Então, um exemplo, só para vocês entenderem, da primeira vez eu colhi, né? Fui até o laboratório com 11 dias de menstruação. Dessa vez eu fui com 12, entendeu? Fui um dia depois do dia que seria da primeira vez. E aí, o que aconteceu? Cheguei lá e eu já tinha ovulado, gente. Então, como na primeira vez eu tive 46 óvulos, dessa segunda vez eu já tinha ovulado, então eu só tive 11 óvulos, tá? Então, não foi tão bem sucedida como da primeira, assim, se for comparar as duas. Porém, 11 óvulos é ainda uma quantidade de óvulo legal. Não foi ruim, tá? Depois eu tive bons embriões, mas eu vou gravar um outro vídeo falando sobre eles, tá? Mas não foi tão bom quanto a primeira, por eu já ter ovulado. Por eu já, né, no caso, eu já tinha ovulado. Então, uma dica que aí fica pra você, fala pra sua médica. Eu sei que eles já sabem disso, não adianta a gente leigo querer falar isso pra eles. Mas fiquem de olho na sua ovulação, porque se você já tiver ovulado, você vai chegar lá e você não vai ter quantidade de óvulo suficiente. No meu caso, por eu ter muitos, acabei conseguindo pegar 11, né? Mas poderia ter sido muito melhor, né? Então, foi isso, gente. Eu espero ter falado resumidamente de todo o processo aí da punção.
Essa segunda vez que eu só tive 11 óvulos, gente, eu não senti dor nenhuma depois, tá? Eu voltei a trabalhar normal, assim, no dia seguinte, foi muito, muito, muito tranquilo. Sabe, parecia que eu não tinha feito nada. A primeira vez, eu não falei, né? Eu enchei muito, eu fiquei igual grávida, aquela barrigona, assim, ó, imensa, imensa. Gente, vocês não têm noção como eu fiquei inchada, a barriga, assim, ó. Minhas calças não fechavam, os vestidos ficavam assim enorme. Ficou uma coisa horrorosa. E já nessa segunda vez foi bem mais tranquilo, eu não me enchei, eu não tive dor, foi bem tranquilo mesmo. Então, quando a gente ouve outras meninas falar, ah, foi difícil, me enchei, tive dor, não sei o que, não sei o que lá. Gente, N fatores importa para falar como você realmente vai ficar, tá bom? Eu sou a prova viva disso, que vivi os dois extremos, de ter muitos óvulos e ter menos. E eu vi que depende da quantidade de óvulos realmente que você tem, para saber como vai ser essa sua recuperação, se você vai sentir dor, se você não vai sentir, como é que vai ser, tá bom? Gente, muito obrigado para quem ficou até agora, tá? Se você ficou até agora no vídeo, curte o canal, curte o vídeo, segue o canal, aquelas blogueiras assim que entende tudo. Então, que vai ter bastante novidade ainda pela frente, tá bom? Obrigada, gente. Fica com Deus.